formação cristã, eu aprendi que desculpa não é o suficiente, a gente tem que aprender a pedir perdão também, assim como pedir perdão aos negros, pedir perdão aos moradores de rua. Eu cresci numa realidade onde eu me alimentei de muitos preconceitos vindo da família, de um pai negro que foi carregado de preconceito, onde que eu cresci ouvindo de um pai negro que serviço errado é serviço de preto, onde eu cresci ouvindo de uma população rural, não querendo menosprezar, que pessoas como eu e como elas são pessoas ou amaldiçoadas ou aquele monte de coisa que a gente já conhece, né? E sou morador de rua também, não preciso nem falar, né? Vagabundo, drogado, assaltante, por aí se vai. E uma coisa que ajudou a superar esses preconceitos não foi informação, não foi mídia, não foi novela, não foi post do Facebook, foi o contato. Eu consegui vencer muitos preconceitos em relação às religiões afros, à cultura afro, que eu tinha visões completamente preconceituosas, foi através do contato, foi através de amigos e foi através do contato. Eu consegui vencer grandes preconceitos com transexuais e travestis através do contato. Essa grande amiga minha, Marcela Lopes, que nasceu como magno, foi registrado como magno, mas já perdeu algumas oportunidades da vida pelo simples fato de, na hora da chamada, não ser chamado de Marcela Lopes, e ser chamado de magno. E o caso dela é um tanto quanto mais, mais interessante não, é um tanto quanto interessante que Marcela Lopes nunca passou por nenhuma intervenção cirúrgica e nunca tomou nenhum hormônio, nem sequer os anticoncepcionais. E Marcela Lopes, pela própria natureza, pela própria biologia, o corpo dela se constitui como mulher. É algo assim que quem conhece não acredita, mas quem conhece ela desde criança, sabe da história, sabe que é verdade. Eu conheci ela depois na minha fase adulta, e em relação à derrubada do veto, eu lembro que foi na época também daquele absurdo lá do pastor deputado, e aquilo já me deu uma brochada política danada, e abrir o jornal e ver a questão da derrubada do veto também brochou mais ainda politicamente. E uma coisa que eu acho que é importantíssima pela minha história de vida, dessa questão dos preconceitos que eu tinha, eu venho conseguindo vencer ao longo da minha formação, é a questão do contato. Eu acho que quando a gente tira pessoas diferentes do ambiente escolar, a gente está tirando a oportunidade dos ditos normais, dos ditos comuns, dos ditos aceitos, de ter o contato com essas realidades e superarem os seus preconceitos pelo contato. Porque se minha mãe continua me amando depois dela saber que eu sou homossexual, é porque ela primeiro conheceu o filho Vitor dela, depois ela conheceu o filho Vitor homossexual. E isso não podia alterar nada, que ela não é um ser irracional para alterar isso. E olha que ela é catolicíssima, criada em religião católica, mas o amor, né, é superior a qualquer preconceito, qualquer formação preconceituosa. Então, tirar a potencialidade do contato com essas pessoas, com essas meninas, com essas mulheres, é tirar dos nossos lá, ditos héteros, ditos normais, a possibilidade também de vencer esses preconceitos. E eu tenho visto isso na escola que eu trabalho, que tem uma comunidade com necessidades especiais muito forte, que eu também tinha muitos preconceitos, porque no interior vocês imaginam como uma pessoa deficiente é tratada, né? Ela é excluída da sociedade, assim como vocês são muitas vezes. E eu vejo nas crianças como a postura delas já são diferentes da que quando eu era criança. Por que a postura dela é diferente? É porque ela vê isso na mídia? Não. É porque no dia a dia elas entendem com o próprio contato que eles são iguais. Eles são diferentes, mas eles são seres humanos iguais. E eles serão uma nova geração de adultos que já superarão os preconceitos que eu tinha, que só superei depois dos 21 anos. E por isso que eu acho, impedir a permanência dessas pessoas diferentes, plurais, no ambiente escolar, é querer que a nossa sociedade se ingesse cada vez mais. Vai além de ideais pessoais, ideais religiosos. Vai ao encontro de um ideal de manter do jeito que está. Não querem mudança e não querem ao encontro dos nossos interesses como eleitores. Porque eu compreendo que eu não sou o único eleitor, mas eu sou eleitor homossexual. Então eu acho que os meus direitos também devem ser atendidos quando não fere o direito do outro. Obrigado. Vitor, muito obrigado você, viu? Nina. Boa noite a todos e a todas. Tá funcionando? Tá. Pode puxar para perto de você, Nina. Pode puxar um pouquinho mais. Isso. Ok, obrigada. Bem, queria começar dizendo que eu me chamo Durvalina Maria Cesário Lhosa, filha de operário e de costureira, branca, vizinha do colega trabalhador aqui da Câmara.
na minha infância e até parte da minha juventude. E sou funcionária pública por vocação, assim, né? Quis fazer o concurso público, quis militar na carreira pública. Então, eu não sou uma militante de direitos humanos, eu sou uma funcionária pública. E como funcionária pública, ou seja, reconhecendo o papel do Estado como um defensor legal, ou seja, ele tem a responsabilidade, a prerrogativa legal de defender direitos, eu gostaria de dizer aos colegas que fizeram a referência, a menção, né, ao que aconteceu em relação a mim, não pessoa, mas, enfim, enquanto gerente de política de direitos humanos, que contribuiu na criação do programa Vitória Sem Homofobia, que eu agradeço a deferência, mas eu, de forma alguma, quero me reconhecer como sendo a exceção. Eu quero que os servidores públicos sejam defensores de direitos humanos, porque assim são quando assinam um contrato de serviço público. Né? Assim deveriam, então, executar as suas tarefas de servidores, né? Na promoção, na proteção dos direitos humanos e na reparação quando houver a violação. Então, eu me sinto muito confortável para dizer, é isso que eu sou, uma servidora pública que reconhece o seu papel e, em defesa dos direitos, né, quero militar todos os dias. E quero, em segundo lugar, fazer uma pergunta para entender a questão do processo legislativo, porque essa proposta de lei, vereador Luiz Emanuel, ela contradiz a que foi criada lá em abril. Então, não caberia uma revogação, um artigo que revogasse aquela, porque as matérias são opostas. Como é que podem existir duas leis, uma que diz A e a outra que diz B, ou seja, negando, né? Outra coisa, a lei de abril, ela fala que é obrigatório o uso do nome de registro civil para escolas públicas e privadas no município. Então, aqui reconhece apenas a escola pública, pelo que eu estou entendendo aqui do primeiro artigo. Isso, então, deixaria de fora, né, as escolas privadas. E, por fim, queria fazer uma provocação. Pois não. Se, de fato, existe a vontade dessa Câmara de garantir direitos da população LGBT, eu penso que está na hora da Câmara também propor outros tipos de projetos de lei. Porque, afinal de contas, pelo Brasil afora temos muitos exemplos de legislações que garantem direitos a partir de câmaras, né? Sabemos que as câmaras não podem sancionar criminalmente, mas elas podem fazer uma série de tantas outras coisas na garantia dos direitos, porque, assim, um projeto que é apresentado nas vésperas de uma audiência pública tem um valor imenso. Ele representa, de fato, a correlação de forças que existe no Estado, que existe na sociedade. Isso é bacana, é louvável, parabéns. Mas a gente pode fazer mais, né? E deve fazer mais, porque, afinal de contas, até hoje, a Câmara de Vitória, a única lei que fez foi para tirar um direito. Então, é bacana essa provocação para pensar isso, assim, podemos revogar aquela a partir dessa, podemos ampliar para escolas públicas e privadas, e podemos também ter outros projetos que garantam direito? Obrigada. Obrigado, Nina. Nina, eu acho que deixa eu só tentar explicar aqui um pouquinho. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. Então, não, veja bem, deixa eu te dizer qual é a ideia. A ideia é exatamente essa. A audiência pública é para que a gente possa complementar, e a ideia de protocolar o projeto ontem, isso foi discutido com o Toninho, com a Débora Sabará, com o Guilherme Velo, foi exatamente para chamar a atenção. Você precisa de criar um fato. E o fato era esse. O protocolo da Câmara de Vitória recebeu no dia de ontem um projeto de lei que instituía de novo, retomava e corrigia um equívoco histórico dessa casa, instituindo de novo o nome social. A audiência pública viraria a seguir, como está acontecendo agora, para que a gente pudesse, então, à luz das interpretações que fossem colocadas aqui, pudéssemos acrescentar através de emenda. Naturalmente, eu fico até muito à vontade, porque eu quero deixar para os vereadores
que aqui não estão, ou aqueles que aqui estiverem, que quiser, inclusive, fazer emenda a esse projeto de lei, será muito bem-vindo, muito bem recebido. Tem assessoria, essa sessão está sendo gravada, tem várias pessoas aqui que representam os vereadores, então, está tudo sendo anotado e nós vamos encaminhar para isso. Você queria falar alguma coisa, Toninho? Na sua fala? Tá, então tá. A outra coisa, você disse sobre novos projetos. Eu tenho um projeto de lei que já foi protocolado aqui, que já passou por algumas comissões, inclusive de Cidadania e Direitos Humanos. Foi polêmico na Comissão de Justiça, foi polêmico na Comissão de Direitos Humanos. Ele pune o flagrante homofóbico na cidade de Vitória. Em resumo, é isso. Nós vamos tratar a homofobia como crime, Vitória, a partir da aprovação desse projeto de lei. Naturalmente, eu estava aqui agora há pouco, a minha companheira do lado me perguntando sobre a tramitação desses projetos, eu dizia o seguinte: olha, não é difícil acompanhar, por isso que eu fiz questão de passar a vocês um cartão nosso, conjunto, anexado aí junto ao projeto de lei que nós protocolamos ontem, que é fruto desse debate, e no nosso site, se vocês entrarem lá, vão ver, atividades parlamentares, é um link. Clique ali, vocês vão achar projeto de lei. Clica no projeto de lei, vocês vão saber qual é o projeto de lei e aonde ele está tramitando. Vocês vão achar no site da Câmara todo o trâmite do projeto de lei. Já passou pela Comissão de Justiça? Já foi aprovado? Foi dado pela constitucionalidade e a legalidade? Sim ou não? Já passou pela Comissão de Finanças? Já passou pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos? Enfim, se isso não aconteceu, quais são os vereadores que foi dado a eles o dever de relatar esse projeto? Porque muitas vezes acontece, eu não sei se vai acontecer aqui, eu espero que não. O vereador, às vezes, recebe um projeto de lei e faz questão de engavetá-lo. Deixa ele lá. A gente vai esperar o tempo passar, só vai cair em discreto, parará, parará. Então, tem que acompanhar muito de perto. Tem que acompanhar muito de perto. Passado as comissões, vem a plenária, é votado, aprovado ou não, vai como autógrafo de lei para a Prefeitura, para análise da Procuradoria. É uma outra situação. Aí nós vamos ter que botar pressão para cima da Prefeitura. Naturalmente, botar pressão quando não nos interessa que aquilo que a gente está propondo, que interessa a vocês, seja daqui a pouco não reconhecido pela Procuradoria da Prefeitura. Enfim, é mais ou menos isso, nós temos que acompanhar. Eu depois vou me posicionar, mas eu queria deixar agora, tem mais 4 inscritos. Davi, você quer falar, Davi? Vereador Davi Ismael, deixa eu pegar pela ordem, então, Davi. O Josimar está inscrito, fala o Josimar, fala você, Davi, fala o Geraldo, Toninho Lopes e a Iracema para terminar, tá certo? Josimar, por favor. Joceni, desculpa, Josemar, não, desculpa, para corrigir, Joceni. Boa noite a todos e a todas. Me sinto contemplado com as falas e, ao mesmo tempo, pela timidez, depois de falas com a mesa, né, a gente fica um pouco receoso aqui em falar. Mas também, enquanto membro do Fórum Municipal de Vitória, não poderia de me colocar aqui hoje. Trabalhei na CARD, Associação Capixaba de Redução de Danos, instituição, poucas, né? Uma instituição que contrata, que tem no seu corpo lá transexuais, né? Quando a gente vê também, como o Cristóvão falou, né? Cabeleireiros, né? Em outros espaços, mas são poucos espaços, dado esse fato da questão da educação. E aí o Tiago